Bom dia, queridos amigos e amigas. É com muito carinho que iniciamos o nosso sábado juntos, em um só coração e em um só pensamento, para realmente acolher o ensino que o Evangelho tem a cada um de nós. Queridos amigos e amigas, vamos iniciar o nosso sábado, serenando o nosso coração, rogando ao Senhor para que nos guie, nos ampare e nos inspire no caminho da vida, e que nos momentos difíceis não vamos perder a fé, mas vamos nutri-la para que a esperança desça sobre a nossa alma e nos conduza para as decisões pautadas na paz, no amor e, sobretudo, na razão, que nos conduz sobre a fé, que nos conduz sobre acender o facho das palavras de Jesus dentro da nossa alma. Queridos amigos e amigas, vamos iniciar o nosso sábado lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós refletiremos o item 10, 11 e 12 do capítulo 18, o qual nos conduz a refletir sobre a passagem "Muito se pedirá aquele que muito recebeu". Vamos iniciar lendo o fragmento que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, em que é nos dito: "Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas a quem se tiver confiado mais coisas". Por essas palavras do Evangelho de Lucas, Cristo nos convida à responsabilidade de todas as informações e ensinos que nós acolhemos, porque muito foi nos dado, então muito nos será cobrado. Queridos amigos e amigas, é importante nos rememorarmos aqui que na era antes do Cristo desceram muitas verdades. Muitas verdades foram reveladas sobre Deus, sobre fé, até sobre a vida eterna a muitos povos. Contudo, esses ensinos, eles eram mantidos como secretos, como sagrados, e apenas algumas pessoas tituladas como eleitos, como os que poderiam adentrar e aprofundar esses ensinos, tinham acesso. Entre essas pessoas estavam os grandes filósofos gregos e também os egípcios. Ou seja, muitos ensinos foram passados para a humanidade. Contudo, isso era mantido secretamente, era estudado e aprofundado somente em alguns povos específicos por pessoas que eram tidas como eleitas. Aí sim elas poderiam aprofundar. Mas com a vinda do Cristo, tudo isso mudou. Tudo isso se transformou. Esses ensinos que eram tidos como ocultos, Jesus vem e nos revela todos eles para nos conduzir ao caminho do progresso. Quanto a isso, Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz a todos nós: entre os grandes missionários, o Cristo, o primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido privilégio de pequeno número. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração, e lhes oferecia esse ensino sobre formas que o mundo não tinha conhecido, com uma potência de amor, uma doçura penetrante e uma fé comunicativa. Realmente é o poder do Cristo de nos passar os ensinos de uma forma tão leve, tão doce e tão cheia de fé. Leon Denis continua: o que ele chamava pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era pôr ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e o do Pai em comum. Queridos amigos e amigas, Jesus derramou sobre toda a humanidade os ensinos de Deus, os ensinos que nos conduzem à senda do progresso. Ao mesmo tempo, rememoremos aqui, o Espiritismo também derrama sobre nós muitos ensinos que nos conduz ao caminho do bem, ao caminho do progresso. Tanto quanto Jesus, como quanto o Espiritismo, nós sabemos das palavras do Cristo, nós sabemos dos ensinos do Mestre, muitas vezes lemos e estudamos
cada exemplo, cada parábola, cada ensino puro de Jesus. O mesmo ocorre com o Espiritismo. Nós sabemos que ele nos inspira ao caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho da caridade, ao caminho da responsabilidade dos nossos atos. Estudamos o Espiritismo, aprofundamos nos livros. Contudo, esquecemos muitas vezes de viver e colocar em prática esses ensinos, tanto os do Cristo quanto do Espiritismo. Nós esquecemos. E aí, quando chegar determinado momento, será justo dizermos que nós não praticamos a lei do amor, que nós não perdoamos, que nós não amamos o nosso próximo, porque nós não sabíamos que isso era o correto a se fazer? Será justo, realmente justo, dizermos que nós não progredimos porque não sabíamos como isso era, que nós não evoluímos moralmente porque não sabíamos qual era o caminho da evolução moral? Será justo usarmos desse argumento? Queridos amigos e amigas, a mensagem de hoje é uma mensagem objetiva e é uma mensagem muito séria. Muito foi nos concedido. Olhemos primeiramente os ensinos de Jesus. Olhemos os ensinos do Espiritismo. Quantos livros psicografados os bons espíritos desceram até nós como um bálsamo de ensino para a nossa alma. Quantas palestras temos acesso que não sejam presenciais, mas aqui no mundo online, no YouTube. Quantas palestras de oradores que são verdadeiros fachos de luz que derramam sobre nós os ensinos da vida eterna. O quanto é nos dado diariamente de oportunidades de progresso, de oportunidades de servir no bem, de oportunidades de nos reformar e nos reformular intimamente. Quantas oportunidades o Pai concede a cada um para poder progredir moralmente. E nós, muitas vezes, fechamos os olhos para todas essas oportunidades. Com isso, como eu disse anteriormente, será justo dizermos que não amamos porque não sabíamos que era para amar? Dizermos que não evoluímos moralmente porque não sabíamos como era para evoluir? Olha o quanto foi nos dado. Olha quantos ensinos os bons espíritos, Cristo, derramou sobre a nossa humanidade. Todos nós temos nas mãos as ferramentas para o progresso moral. O quanto foi nos dado. Por isso, muito nos será cobrado, porque nós sabemos o caminho do bem. Nós já sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por que não seguimos? E por que não nos esforçamos em seguir? Porque continuamos nutrindo e nutrindo sentimentos que não agregam nada para a nossa jornada. Continuamos nutrindo desejos baixos que apenas estagnam a nossa alma. Continuamos fazendo escolhas que não são saudáveis para a eterna vida do nosso espírito. Queridos amigos e amigas, essa é realmente uma reflexão para levarmos ao longo do nosso dia, para realmente refletirmos no fundo da nossa alma. Jesus, os bons espíritos, derramaram sobre toda a humanidade os ensinos que nos conduzem ao caminho do bem e ao progresso moral. Agora, basta a nossa vontade, não o nosso querer, porque o nosso querer muitas vezes é um querer falho ainda. É um querer falho, mas a nossa vontade, aquela vontade com V maiúsculo, de realmente colocar em prática, de viver e de se esforçar. E queridos amigos e amigas, nos lembremos, não é 880, simplesmente amanhã reformular tudo e dizer não faço mais isso ou aquilo. É viver um passinho de cada vez. É todos os dias abrir os olhos da alma para todas as oportunidades dentro do lar, com os amigos, em grupos que fazemos parte, com a nossa sociedade, no nosso emprego, no nosso estudo. É abrirmos os olhos da nossa alma dentro desses ambientes para as oportunidades que temos de fazer o bem, de ser exemplo de conduta no bem. Queridos amigos e amigas, temos todas as ferramentas na mão para o progresso moral. Um passinho de cada vez, mantendo a constância. Se tropeçarmos, se cairmos, se errarmos, porque ainda vamos errar, nos levantemos
E continuemos, não vamos desistir, não vamos nos desanimar e não vamos nos entregar ao ócio espiritual. Coloquemos os ensinos de Jesus à frente da nossa vida. Vamos vivê-los, vamos senti-los, os ensinos dos bons espíritos, o ensino que o Espiritismo nos conduz. Vamos vivê-los. O Espiritismo é uma doutrina de efeito moral que realmente transforma todo o nosso ser. Somando isso aos ensinos do Mestre, às palavras de Jesus, vamos dando um passinho por vez, sempre digo e repito, um passinho por vez, devagarzinho, sem querer dar um passo maior que a perna, porque realmente viver é algo que vem de dentro para fora, é realmente construir dentro de nós para depois exteriorizar, construir as boas virtudes, os bons sentimentos, os bons desejos e depois externalizar isso. Hoje, cada um de nós convida aqui para olhar para o seu interior, para olhar para o seu interior, para abrir os olhos da sua alma, para vermos todas as ferramentas que temos de progresso em nossa mão, que sejam os livros, os ensinos, as parábolas, qualquer coisa. Todas as ferramentas que temos em nossa mão, que Deus, nosso Pai, nos deu com tanto carinho para que possamos progredir. Tenhamos consciência, tenhamos o agradecimento dentro do nosso coração por tanto zelo e carinho do Pai para conosco. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa mensagem de hoje levando esse ensino realmente para a nossa consciência e acolhendo ele com o nosso coração. Estamos aqui para aprender, para servir e para evoluir. Então vamos aproveitar todas as oportunidades de progresso que foram nos concedidas. Um passinho por vez, equilibrando, realmente equilibrando a vida material com a vida espiritual, tendo um equilíbrio ali, nutrindo o nosso corpo, mas nutrindo o nosso espírito também. Tenham todos um excelente dia, lembremos que muito foi nos dado e muito nos será cobrado. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente dentro do nosso coração neste sábado tão iluminado. Essa foi uma mensagem com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que assim seja.